pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que eu trago dessa vez aqui para fazer um review completão para vocês. Um violão Sigma, modelo 000ME+. É um modelo de violão chamado Grande Auditório, ou Grand Auditorium. Então se você quer saber sobre esse violão, fica aí comigo. Eu vou rodar a vinheta e depois a gente vai destrinchar aqui sobre esse violão. Vou mostrar para vocês aqui o som dele acústico, o som dele plugado, prós e contras, preço dele, média de preço atual e o custo-benefício, tá ok? Vamos lá. Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Fábio Valverde, sou músico, professor e luthier. E neste canal você encontra entretenimento, onde a música e a fé costumam falar mais alto. Bom galera, eu vou falar aqui sobre esse violão, mas antes eu gostaria de deixar para vocês aí, aqui embaixo eu vou deixar o link de um curso de canto. Se você quer aprender a cantar do zero, né, eu indico para vocês aqui o curso de canto Os Pilares do Canto. É um curso completo com 12 módulos desde a fase inicial, né, do iniciante, para a fase mediana e para o avançado, né. Você vai ter aula de todas as técnicas vocais ali, inclusive de drives, para quem quer cantar rock and roll aí, tá bom? Então o link vai estar aqui embaixo, é só você clicar lá que você já ganha um desconto aqui do meu canal para ser aí aluno do professor Márcio Marques, ok? E eu trago aqui então este violão Sigma para a gente fazer uma análise completa dele. A Sigma, gente, para quem não conhece, é uma marca de violões que foi criada pela Martin em 1970 para ser a segunda linha da Martin, para competir com os violões que estavam sendo importados do Japão. Sendo que essa linha Sigma, ela parou de ser fabricada em 2007, foi descontinuada. E em 2011, a AMI Music Instruments, ela comprou os direitos do nome da marca. E desde então ela está fabricando os violões Sigma Guitars, sendo que eles são fabricados desde então na China. Então, gente, como eu falei, esse violão ele tem um formato de corpo chamado violão de orquestra, né? Ou grande auditório. Esse modelo ele favorece os médios, né? Os médios desse violão eles são destacados. Eu vou mostrar o áudio para vocês vão perceber. É diferente do Dreadnought, que valoriza mais os graves e agudos, tendo assim os médios mais tímidos, né? No Dreadnought. Aqui não, os médios são mais sobressalentes. E devido a isso, para fazer voz e violão, por exemplo, é muito bom, porque ele também preenche, né, todo o espaço do som ambiente. E também para fazer, se você quiser que o violão se destaque bem numa mix, esse modelo aqui ele vai servir bastante para isso, tá? Por causa justamente dessa questão de destacar os médios, o som médio do violão. Alguns artistas famosos já se renderam a esse modelo de violão. É o caso, por exemplo, do mestre slowhand Eric Clapton. É o caso também de John Mayer, de Ed Vedder e de Nando Reis, entre outros. Bom, gente, esse violão ele possui um acabamento acetinado, né? Que é esse acabamento assim com a madeira quase crua. Isso aqui tem os seus prós e contras, tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom é que ele favorece bem a sonoridade do violão. O volume geralmente são maiores em violões com esse tipo de acabamento, tá? O braço aqui também com uma pegada legal aqui para deslizar, né? Fica mais rápido. Ele vem, gente, com rastilho de unute de osso já, tá? O tampo dele é um tampo sólido de pinho ou Sitka Spruce, como é conhecido também, tá? É um tampo sólido de pinho. Laterais e fundos são de mogno. O braço também é de mogno, tá? O cavalete e a escala são de ébano ou micarta. Aqui o shape do braço, gente, tá? O shape na pegada aqui do braço é um shape mais fino do que o normal, tá? É um shape assim mais magrinho. O raio aqui da escala é um raio de 16 graus, né? É um raio assim, é um raio mais reto, digamos assim, né? Alguns violões têm esse tipo de raio, por exemplo, eu posso citar aqui os violões Crafter, né? Costumam ter esse raio 16. Os trastes deles são finos, não sei se dá para vocês verem aí.
A escala, aqui o tamanho da escala do nut ao rastilho é de 645 milímetros, ok? Então assim, um pouquinho mais curta aí do que os violões clássicos, por exemplo. E a largura aqui do nut, tá? A largura aqui é de 43 milímetros, tá? 43 milímetros, 42,9, 43 milímetros. Ele vem com pré-amp, tá? De fábrica, que é o modelo Sigma mesmo, como vocês podem ver aqui. É um modelo simples, tá, gente? Então ele possui aqui ajustes de grave, médio e agudo. Ele possui ajuste de grave, médio e agudo, um afinador simples e um ajuste de volume, tá? É um preamp assim bem básico, ok? Com relação ao preço dele atualmente, né? Julho de 2023, ele está saindo aí na faixa na média entre R$ 2.500 a R$ 3.000, a depender aí do lugar onde você compra, da loja, se pela internet, mas nessa faixa aí de R$ 2.500 a R$ 3.000. Então eu vou mostrar aqui para vocês primeiro o som dele, né, acústico, e depois eu vou usar os mesmos exemplos para tocar no som plugado, e no final eu vou falar para vocês aqui os pontos fortes e os pontos fracos do violão, e finaliza aí com a questão do custo-benefício dele, tá ok? De novo. Mais um som agora dedilhado, tá? Para vocês sentirem aqui o som dele de cada corda soando separadamente.
Tá, gente, então vamos falar aqui dos pontos fortes do violão que eu achei, tá? Bom, os timbres dele. O timbre eu achei muito interessante, o timbre destacado nos médios. É muito bom para fazer assim uma voz e violão, para você, se você quiser destacar o instrumento aí na mix, é um ótimo modelo para isso, tá? O volume dele também é bem para frente, isso devido ao acabamento acetinado que ele tem, né? Claro que também a questão do corpo aqui desse modelo também coopera para isso. O tampo de pinho sólido é um ponto fortíssimo aí para esse violão, tá? Isso conta muito aí para a sonoridade do instrumento. Outra coisa é a ergonomia dele, ele é muito bom para se tocar, principalmente sentado, tá? Fica bem confortável. Outro ponto positivo são as madeiras usadas neste violão, são madeiras nobres, né? O tampo, o corpo de mogno, o braço também, as madeiras da escala, enfim, o instrumento é todo otimizado com madeiramento de qualidade. E também a qualidade na construção também merece um destaque aí, tá ok? As tarraxas dele são blindadas, tá, gente? São blindadas aqui, como vocês podem ver aí. Tarraxas blindadas. Seguram bem a afinação, tá? Normais. Ele tá aqui com cordas 011 da Elixir, tá? Eu esqueci de frisar, ele tá com cordas 011 da Elixir. Um outro ponto positivo que eu quero destacar é aqui a velocidade do braço devido a esse acabamento fosco também, tá bom? Então ele tem uma velocidade boa para você deslizar a mão, não vai ficar agarrando. E um outro ponto positivo, gente, é que ele já vem com o rastilho de osso e o nut de osso também, isso conta bastante, né, para a sonoridade do violão. E também legal desse violão é que ele é um violão leve, sabe? Geralmente os melhores violões assim que eu já peguei, né, na luthieria, um instrumento que tem a sonoridade mais interessante, são os violões mais leves, tá? Assim, existem, claro, alguns violões mais pesados que também tem um som bem legal, mas os violões mais leves geralmente eles me impressionam mais. Bom, vamos aos pontos fracos, na minha opinião, desse violão, do que eu pude identificar. A primeira coisa que eu acho assim fraco, pelo menos é um gosto meu, né? Eu não gosto de trastes muito finos e baixos. Esses trastes aqui, eles são assim um pouco baixos pro meu gosto, pelo menos, tá? Então, se você tiver com a unha comprida, você tem que cortar. Minhas unhas não estavam nem muito compridas, mas estavam um pouquinho já crescidas, eu tive que cortar aqui para poder tocar porque estava me incomodando, entendeu? Outro ponto fraco dele, não que seja assim um defeito, nada disso não, mas é que assim, eu acho que poderia vir um preamp um pouquinho melhor. Nesse caso aqui, o preamp dele é bem simples, tá? Só tem 3 ajustes aqui de grave, médio e agudo, um volume e o afinador. E outra coisa que eu gostaria de destacar é que os ajustes dele são muito suaves. Então o grave aqui você ajusta no máximo, você sente um pouquinho de grave a mais, o ajuste do grave. Do médio eles têm um ajuste maior, uma gama maior, e do agudo menor do que o do médio, né? Como eu falei, esse violão ele tem um destaque muito forte para os médios, né? Um outro ponto também fraco que eu identifiquei nesse violão, né, regulando ele lá no ateliê, é que ele, por ter o braço mais fino e mais magro aqui, tá? E um acabamento acetinado, né, o que torna de certa forma ele um pouco mais frágil, é que ele sofre mais com a ação das cordas de calibre mais pesado. Então com essa corda 011 aqui, ele sofreu um pouquinho aqui comigo para eu poder baixar aqui as cordas como deveria, entendeu? Então ele cede mais a ação da corda do que o normal, né, devido a essas duas questões. E um outro ponto fraco, né, que é aquilo que eu falo, né? Na vida a gente sempre tem o lado bom e o lado ruim das coisas. O acabamento acetinado dele, como ele é aqui, como eu falei, ele tem um lado bom de trazer mais volume, de trazer um timbre melhor, né? Ele vibra melhor, a madeira fica mais solta para vibrar. O ponto negativo disso é que ele fica mais fragilizado, ele fica mais suscetível a machucados, a pequenas pancadinhas que der no corpo, né? Pode sair lascas aqui da madeira porque ela fica mais desprotegida, né? Uma pancadinha aqui vai direto na madeira, não tem nenhuma proteção da madeira aqui, né? Esse verniz acetinado é muito fininho. Bom, gente, então vamos lá. Com relação ao custo-benefício, diante do que já foi exposto, com relação aos pontos fortes e aos pontos fracos do violão,
E também relacionando aí o valor dele, né? O valor dele na loja, eu diria que o custo-benefício dele é nota 7,5, ok? 7,5. Bom, galera, então esse foi o review aí desse violão, né? É o Sigma 000ME positivo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Se inscreva no canal, deixem seus comentários, ative o sino, tá ok? E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.